87,9. Chegou a hora da nossa mensagem do dia aqui no programa Reflexão. Você se lembra que ontem a gente disse que essa semana nós buscaríamos trabalhar sobre família. Ontem nós falamos sobre casamento e hoje eu gostaria de falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, né? Esta relação de mão dupla em que os dois têm direitos e também têm os seus deveres e responsabilidades. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 4, depois de ter orientado os filhos com relação aos pais, ele orienta os pais com relação aos filhos e vai dizer o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Direitos e obrigações, responsabilidades. Se os filhos devem honrar os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Se os filhos devem obedecer os pais não devem provocar os filhos a ira. Mas como? Como os pais poderiam provocar os filhos à ira? Vamos levantar algumas questões. Primeiro, a primeira questão que eu queria levantar com você é quando os pais deixam de ser um exemplo para os filhos. Os pais ensinam os filhos não apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. O exemplo é uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. A vida dos pais precisa ser o avalista de suas palavras. Não basta falar, é preciso viver. Uma outra coisa que você pode provocar aos seus filhos é quando você usa 2 pesos e 2 medidas. Há pais que elogiam e criticam os filhos pelos mesmos motivos. Não há uma regra clara para encorajá-los, nem para discipliná-los. Os filhos ficam à mercê do ímpeto dos pais. Uma terceira coisa que pode irritar os seus filhos é quando você, pai e mãe, prefere um filho em detrimento do outro. Os filhos são iguais, têm personalidades e temperamento diferentes. Os filhos não são iguais. Os pais podem exigir dos filhos o mesmo empenho, mas nunca o mesmo desempenho. Tem habilidades e potencialidades diferentes. O filho pode ser tratado da mesma forma, mas respeitando a sua personalidade. Em quarto lugar, quando os pais deixam de dosar a disciplina com encorajamento. Os filhos precisam de elogios, mas também de reprimendas. Precisam de apoio, mas também de correção. Precisam de palavras de incentivo, mas também de repreensão. Se os pais apenas cobram os filhos e nunca encorajam, produz neles desânimo. Em quinto lugar, quando os pais deixam de viver a vida comum do lar. Há pais que transferem o amor conjugal para os filhos e tentam compensar nos filhos o fracasso do seu casamento. Os filhos nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. A melhor coisa que os pais podem fazer para os filhos é viver uma relação conjugal regada de amor e respeito. O exemplo dos pais fala mais aos ouvidos dos filhos do que as palavras mais eloquentes. E em sexto e último lugar, os pais irritam os filhos quando os pais têm uma espiritualidade hipócrita. Os pais são o espelho dos filhos. Um espelho precisa ser limpo e plano. O espelho não grita, demonstra. O espelho não faz discurso, revela. Nada produz maior decepção na vida dos filhos do que os pais que exigirem deles um estilo de vida que eles mesmos não vivem. Nada produz maior decepção na vida dos filhos do que você falar e não viver. Cobrarem deles uma vida espiritual que não têm, esperarem deles um compromisso espiritual que nunca praticam dentro do lar. Permanece, portanto, a orientação do apóstolo. E vós, pais,
não provoqueis os vossos filhos a ira. Conforme Efésios 6, capítulo 4.